Também, seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. Hoje eu tenho um grande desafio, que é falar sobre um tema que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, então eu preciso trazer algo que seja diferente daquilo que você já ouviu falar, mas também eu não posso esquecer que existem pessoas que não conhecem muito esse assunto, que é sobre o sábado. Hoje nós vamos falar a modalidade VJobs, né? Nós estamos em VJobs, não é isso? E a modalidade é direto, é? É direto? Então eu posso falar até o horário da ceia, né? O tema do nosso sermão hoje, ele tem como título Um sinal de aliança e deleite em Deus. Esse é o título do nosso sermão, tá certo? E o subtítulo do sermão hoje é esse aqui: os princípios bíblicos da guarda do sábado. Eu não vou me deter e não vou nem me arriscar a dizer para você o que você deve ou não deve fazer no sábado. Mas o meu objetivo aqui nesta manhã é apresentar princípios, tá certo? Por quê? Se a gente se deter em apenas dizer o que pode, o que não pode no dia de sábado, a gente corre um grande risco de sobrecarregar um dia que é para ser deleitoso. Então, algo que era para ser um prazer, acaba se tornando um fardo. E eu acho que ninguém quer isso, ou quer? Se quiser, eu mudo o sermão agora. E a gente faz uma lista aqui de coisas só para você não fazer no dia de sábado. Então, os princípios, ele vai nortear as nossas decisões no dia de sábado. Eu acho que isso é fundamental para a gente compreender. E claro, né? Eu convido vocês a cada vez mais se aprofundar mais no estudo da Bíblia, a ver algumas citações, né, do Espírito de Profecia que fala sobre esse assunto, para que você possa se aprofundar cada vez mais. Aqui eu vou dar um prelúdio, né, uma introdução, para que possa instigar você a pesquisar. Então, nós vamos se deter justamente aí sobre os princípios da guarda do sábado. A guarda do sábado é uma prática profunda e abrangente, fundamentada em diversos princípios bíblicos que afetam tanto a vida espiritual quanto a prática dos crentes. Estes princípios nos convidam a uma reflexão profunda sobre nossa relação com Deus, nosso papel da criação e nossa esperança para o futuro. O sábado, ele traz princípios importantes que remetem ao passado, fala sobre o nosso presente e aponta para o futuro. E o primeiro princípio que eu quero destacar aqui para vocês é o sábado, ele é uma forte evidência e uma grande defesa ao criacionismo. Hoje o mundo acadêmico ele está dividido basicamente em duas vertentes sobre a origem da humanidade. Uma é o evolucionismo, aonde diz que a gente vem, né, de uma sopa de aminoácidos ali, e ali bateu um raio, e aí desse raio aí começou a se juntar, né, os aminoácidos, virou uma célula, e dessa célula começou a virar uma ameba, e essa ameba começou a crescer, virou tipo um sapinho, e esse sapinho começou a crescer também, aí o sapinho de repente não quis mais ficar na água, quis para a terra, aí foi nas tentativas, né, aí começou a criar uns bracinhos, as perninhas, e e chegou na gente. Pronto. E o criacionismo, ele nos mostra que Deus, ele é o nosso Criador. Simples, né? Muito mais simples, né? Muito mais simples. Então, o sábado, ele evidencia e nos mostra o princípio do criacionismo. Essa crença que nos ajuda cada vez mais a ter a certeza de onde vemos. Uma das maiores crises que a humanidade hoje enfrenta é justamente saber quem ela é. As pessoas hoje têm crise de identidade, pessoas entram em depressão profunda, muitas vezes porque não sabe quem ela é, não sabe qual é o propósito da vida delas. E eu quero te dizer que a crença do evolucionismo, ele tem uma parcela nisso. Porque quando você começa a acreditar que você veio do nada, está aqui por um acaso e vai para lugar nenhum,
Que sentido tem a sua vida? Qual o sentido que tem a sua vida? Por isso que muitos se matam atrás de conquistas nessa terra e com a esperança que um dia a ciência desenvolva algum tipo de tecnologia a ponto de trazer à vida os mortos. Por isso que muitos ganham dinheiro durante muito tempo, durante toda a sua vida, e aqueles que têm grandes fortunas chegam até a congelar o seu próprio corpo, numa tentativa de, depois que morre, com a esperança que um dia a ciência terá a capacidade de trazer a vida aos mortos. Mas quando nós acreditamos no sábado, nós evidenciamos a crença do criacionismo. Uma pessoa que observa o santo sábado do Senhor, ela não tem como coexistir com a ideia do evolucionismo. É incompatível. Então, a pessoa que aceita que o sábado é um dia de guarda, é um memorial da criação, ela não vai ceder à ideia de que ela veio de uma ameba, que ela é um fruto de um acaso, que ele é um fruto de uma evolução. Não. Ela vai acreditar piamente e ter a certeza que ela tem um Criador. Na criação, nós vimos que Deus, Ele cria tudo. O universo e tudo o que nele há, inclusive a humanidade. Ao sétimo dia, nós encontramos lá em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3, né? Por aí. Que Deus, Ele descansa, abençoa e o quê? Santifica o dia de sábado. Abra sua Bíblia aí para a gente ter a certeza do que eu acabei de falar. Gênesis capítulo 2. Para aqueles que não sabem, é o primeiro livro da Bíblia, viu? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. E aí diz o seguinte, você que está de casa também nos acompanhando, viu? Eu sei que tem uma galerinha nos acompanhando hoje aí, de forma muito especial, seja muito bem-vindo, viu? Mas não deixe de abrir a sua Bíblia não. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. E aí diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o quê? Seu exército, vocês encontraram. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia. E o quê? E o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então Deus, após o sétimo dia, Ele institui o sábado, um padrão divino de trabalho e descanso que é de extrema necessidade para a humanidade. Perceba que no Gênesis nós não temos brasileiros, também não temos argentinos, nem franceses, nem alemães, nem russos, nem ucranianos, nem israelitas. A única nação que existe sobre a terra é a nação humana, que se resume entre duas pessoas. Quem são? Quem é? Não ouvi. Adão e Eva. Adão e Eva, ela representa ali a humanidade. Eles representam a humanidade. E o sábado foi dado para eles. Por isso que é importante nós destacar que o sábado, ele não foi dado para um povo de forma específica. O sábado, ele foi dado para a humanidade. Se você se identifica como humano, o sábado é para você. Aí você pode dizer, Alex, tem gente que se identifica como planta hoje em dia. Tudo bem, é um problema dela. Tá certo? Mas a planta também faz parte do quê? Da criação. Da criação. Então, o sábado, ele foi dado para a humanidade.
comunidade. Só que muitas vezes existe uma discussão também, que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Alex, ok, aí diz que é o 7º dia, mas você está dizendo que o 7º dia é o sábado. Será que existe algum texto bíblico que comprova que o 7º dia é o sábado? Ou pode ser qualquer outro dia? Porque pense comigo, eu começo a trabalhar na segunda-feira, é o meu primeiro dia de trabalho. Qual vai ser o meu 7º dia? Domingo. Então, se eu seguir essa lógica, se eu for trabalhar 6 dias e descansar no 7º, eu inicio na segunda, então o meu dia de descanso vai ser o qual? Domingo. Será que é isso mesmo? Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Êxodo é o livro que vem logo após aí do livro de Gênesis. Êxodo capítulo 20, é um texto muito conhecido aí de muitos aí, ou de quase todos, mas não deixe de abrir a sua Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. E aí diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o quê? Vocês encontraram. 6 dias trabalharás e farás toda a tua, mas o 7º dia é o do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu papagaio, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e Perceba que no mandamento, o 4º mandamento, Deus faz referência novamente aonde? A criação. Referência à criação. Então, Êxodo, ele nos mostra que o sábado, ele é um dia diferente. É um dia separado. É um dia santo. Deus, ele escolheu um dia, não foi qualquer dia, específico. Deus, além de escolher um dia específico, deu o nome a ele: sábado, descanso, sabá. Então, um dos princípios, além do princípio do criacionismo que nós encontramos no sábado, nós encontramos também um princípio muito importante, que o sábado é um dia santo. Hoje, o conceito de santidade está um pouco confuso, né? Mas eu gosto muito da raiz hebraica que diz: santo é aquilo que é separado para uso exclusivo do divino. Se eu dizer que isso aqui é santo, eu estou dizendo que esse passador de slide, ele só pode ser usado de forma exclusiva para as coisas de Deus. Se eu digo que esse microfone, ele é consagrado, ele é santificado, ele é santo, eu estou dizendo que esse microfone, ele só pode ser utilizado para uso exclusivo para Deus. E assim é o sábado. O sábado, ele foi instituído, separado, para uso exclusivo de Deus. Se você tiver isso em mente, de que o sábado, ele é um dia santo, exclusivo de Deus, muitas coisas vai nortear as nossas decisões. Só isso vai nortear bastante o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Mas mesmo assim eu trouxe algumas coisas aqui interessantes. Em Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, nos instrui a lembrança do dia de sábado. Para o quê? Santificar. O sábado presente de Deus é um tempo para parar. Stop. Parou. Refletir
e reconectar-se com o Criador. Perceba que o sábado, ele é para você parar, refletir e se conectar. Pare, reflita, se conecte. Perceba que no mundo que nós vivemos hoje, nessa correria infernal, é muito difícil de parar. É muito difícil de dar um stop. Mas você pode dizer, mas Alex, eu não trabalho no dia de sábado. Ok, parabéns para você. Mas eu quero te perguntar uma coisa. A sua mente para também no dia de sábado, de trabalhar? Será que no sábado você fica pensando no trabalho? Será que no sábado você fica pensando naquilo que você não conseguiu resolver até o pôr do sol da sexta-feira? Aí eu faço uso das palavras de Cristo, né? Foi escrito para vocês, não mate. Mas se você, em algum momento, pensar em fazer mal ao seu irmão, você já o matou. O sábado da mesma forma. De nada adianta você parar de trabalhar se a sua mente não está refletindo, não está conectada com Deus. Se o seu Wi-Fi está caindo, né? Sua rede de comunicação aí, o sábado, ele é o roteador mais próximo que nós temos para nós nos conectarmos com Deus. Se durante a semana o seu sinal aí de internet oscilou, foi para cima, para baixo, teve dia que você não conseguiu acessar nada, o sábado é o dia que você tem para você se reconectar. E é banda larga, viu? É melhor do que a Vivo. É banda... Hoje a gente está na 5G, né? Lá é 10G. É levado a um bocado, né? A infinito, né? Não é, comandante? Então, pessoal, nós precisamos parar, refletir e se conectar. Olá, hein? Vou continuar. Ellen White, ela lembra que foi santificado no Éden, o sábado como instituído no Éden. Foi uma prova de fidelidade dos nossos primeiros pais. Resumindo, a obediência. O sábado requer a nossa obediência. Guardar o sábado é um ato de obediência e fé. Vamos falar sobre isso mais um pouquinho mais à frente. E também o sábado é um ato de confiança. Reconhecimento de Deus como Criador e, essa palavra é muito importante, provedor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também mais à frente. Então, todos nós sabemos que o sábado, ele começa quando? Na meia-noite de sexta-feira? No pôr do sol de que dia? Da sexta-feira, tá certo? Então, a contagem bíblica sobre os dias não é igual à contagem romana que nós herdamos hoje aqui no Ocidente. E também uma boa parte também do Oriente. Não é a partir da meia-noite que é considerado o outro dia, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, é na viração do quê? Sol, dos luzeiros que governam o céu. O sol e a lua e as estrelas. Então, o dia, ele se finda e também se começa, é um fim para um começo, né? Para um outro dia. Por isso que na sexta-feira, ao pôr do sol, a Bíblia, ela nos apresenta que já é sábado. E o sábado termina quando? No pôr do sol de sábado, que já entra para o primeiro dia da semana, que nós conhecemos como? Muito bem. Vocês estão alunos nota 10, viu? Então, a preparação, abra sua Bíblia aí, está perto aí, né? Do capítulo 16, versículo 23, tem um episódio aí muito interessante, que
que eu gostaria de compartilhar com vocês. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. E lá diz o seguinte, Êxodo capítulo 16, versículo 23. Respondeu-lhes ele, isto é o que diz o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserem cozer no forno, muita gente não abriu ainda. E o que quiser cozer em água, cozer em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã. Se você for dar uma bisoiada aí um pouco mais acima, você vai perceber que o capítulo 16, de forma muito especial, ele vai estar falando sobre um episódio muito conhecido na Bíblia, que é o momento onde Deus alimenta o seu povo. Com o quê? Com maná. Nesse dia, Deus ele fez cair do céu pão de mel. Deus foi o padeiro particular do povo de Israel. Que moral! E mesmo assim eles reclamaram, queriam carne. E Deus também foi o cozinheiro particular deles. Mandou o quê? Mandou carne. Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre cuida do seu povo. Deus ele deu uma simples orientação. Em todos os 6 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai cair o maná do céu. De domingo, que é o primeiro dia, a sexta-feira. Todos os dias. Durante esses 6 dias, vocês não vão pegar para o outro dia. Porque vocês têm que confiar em mim, porque eu sou o provedor de vocês. Eu vou começar a acostumar vocês, porque vocês ficaram 400 anos escravos do Egito, esqueceram de muita coisa que eu ensinei aos seus antepassados. Então, eu vou começar a reeducar cada um de vocês. Então, para vocês entenderem quem foi que libertou vocês do Egito, quem foi que fez o mar vermelho se abrir, eu vou mostrar quem vai sustentar vocês durante o deserto, sou o próprio Deus falando com o povo de Israel. Claro que eu estou usando minhas palavras, viu, pessoal? E aí Deus dá essa orientação, e você precisa confiar que eu vou manter você. Mas mesmo assim, no meio do povo de Israel, sempre tem os rebeldes, né? Sempre tem, né? Aqui não tem não, amém? Glória! Aleluia! Então, perceba, Deus ele deu a orientação dizendo o seguinte, você tem que confiar em mim. Todo dia eu vou mandar o seu pão de cada dia. Não precisa você guardar, porque se você guardar, vai apodrecer. Tá certo? Tá certo. A orientação foi dada. Mesmo assim, alguns assim, vai que, né? Deus se esquece, tem uma reunião importante, né? Lá na outra Via Láctea aí, de repente já esquece do dia aí, eu tenho uma criança para alimentar, sei lá, né? De repente aí, deixa eu guardar aqui para amanhã, né? É melhor, né? Como diz, né? É melhor, como diz, né? Prevenir do que remediar, né? Mas aqueles que guardaram, o que foi que aconteceu com o maná? Vocês conhecem a história. Só que o interessante, isso aconteceu durante os 6 dias. De domingo a sexta. Quando chegou na sexta-feira, Deus mudou a orientação. Deus falou, opa, presta atenção. O maná de sexta vai vir turbinado. O maná de sexta vai vir dobrado, turbinado. Vocês vão pegar o dobro, tá certo? Aí a galera que guardou durante a semana falou, oxe, como assim, Brasil? Né? Eu guardei durante a semana, aconteceu, por que na sexta-feira vai ser diferente? É porque Deus diz. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Irmãos, a palavra de Deus vale, viu? Vale até para os dias de hoje também.
Se Deus diz que vai fazer, Ele vai. Se Deus diz que vai te manter, Ele vai. Mas mesmo assim, alguns foram rebeldes também. Falou, que nada. Minha cabana lá ficou cheia de mosquito. Eu fiquei a semana toda espantando o mosquito, porque o negócio lá apodreceu, ficou chamando um bocado de bicho. Eu vou guardar nada. No sábado eu vou lá cair, porque com certeza Deus vai ter misericórdia de mim. Vai nada. Deus, a palavra de Deus não é torta não, viu? Como diz aí, né, o pessoal, a palavra de Deus não faz curva não. Ó, não faz curva não. A palavra de Deus é coisa certa, reta. Se Deus diz também que não vai fazer, Ele não vai fazer. Irmãos, o princípio da preparação para o sábado, ele nos mostra, através dessa pequena história do maná, que vocês conhecem, é que Deus, Ele tem a capacidade de nos sustentar. Deus, Ele criou este mundo, criou o universo, e é através do seu poder que Ele mantém todas as coisas, inclusive eu e você. Ou você acha que o que te mantém é o café que você tomou durante a semana? O almoço? Ou você acha que o que te mantém é o seu trabalho? A preparação material, ela é de extrema importância. Organizar as tarefas para a sexta-feira. O que Deus estava ensinando para o povo de Israel é o seguinte, olha, eu te dei 6 dias para vocês. Outra palavra importante, organização. Quem é desorganizado vai ter dificuldade de guardar o sábado. Ponto. Se você é desorganizado, se converta. Se converta. Porque se a pessoa ela é desorganizada, ela não vai conseguir observar o sábado. Porque requer uma organização. Requer um planejamento. Você começa o primeiro dia já pensando no quê? No sábado. Você tem que se preparar durante toda a semana. E na sexta-feira é o momento que você vai fazer um checklist. Isso aqui está certo. Opa, isso aqui dá falta. Oh, isso aqui dá falta. E muitas vezes, muita coisa falta na sexta-feira, né? Aí sai correndo. Eita. Aí quando entra o sábado, não tem força para ir para o PG. Às vezes não tem nem força de levantar cedo para vir para a igreja, né? Precisamos nos organizar. Precisamos ser planejados. E um outro aspecto importante é a preparação espiritual. Buscar paz e foco em Deus. Você tem que ter em mente que, mesmo que sua semana foi completamente turbulenta, que eu acredito foi de muitos aqui, você tem que ter a certeza que no sábado você vai descansar. Você tem que começar a se projetar no sábado, dizer, ainda bem que o sábado está chegando, porque é no sábado que eu vou descansar, é no sábado que minha mente vai parar, é no sábado que eu vou refletir sobre minha vida espiritual com Deus, é no sábado que eu vou fazer um bocado de coisa que a gente ainda vai falar sobre aqui ainda aqui. Então é importante a preparação material, e é importante também a preparação o quê? Espiritual. Vamos avançar. Então, aqui, eu já falei. Então, Deus nos traz ali um maná diário, mostrando que Ele provê o alimento, uma lição muito importante. Ele nos diz que aquele que for fiel a Ele, no seu santo dia, o sábado do Senhor, Ele vai dobrar o seu mantimento, para que seja o suficiente para se manter no dia que Ele não vai fazer o seu trabalho, o seu lavor, né? O seu ganha-pão dia a dia. E nisso, nós vamos cada vez mais dando passos de confiança em direção a Deus. Isso vai ser muito importante no cenário escatológico que nós vamos falar daqui a pouco em relação ao sábado. Tá bom?
Então, o sábado, ele foi instituído como uma questão de adoração. E também uma adoração em família. Abra sua Bíblia aí. É o próximo livro agora. Está em sequência, você percebeu? Gênesis, Êxodo. E agora a gente vai para o livro de Levítico. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 3. Vocês encontraram aí? Pronto, então vou ler, viu? Espera aí, eu espero. Levítico capítulo 23, versículo 3. Encontrou? Então vamos lá. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o quê? Sábado do Senhor, sábado do descanso solene, santa. Essa palavra é muito importante. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Então aqui em Levítico capítulo 23, nós encontramos, descreve como o dia de santa convocação. O que isso significa? Isso significa que no santo sábado do Senhor, é o momento que o seu povo, a humanidade, melhor dizendo, deveria se apresentar perante Deus, em forma de adoração. Você percebe como é importante nós vimos a igreja no dia de sábado? Porque é o momento que nós temos de adoração de forma coletiva. E isso é uma orientação dada por Deus, para que o seu povo pudesse se reunir, aonde quer que eles estivessem, com o objetivo único, de o quê? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Tia Ellen, ela diz o seguinte: no sábado, devemos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Ela ainda fala sobre aí, né, educação, né? É isso mesmo, educação, página 250. A importância das famílias já habituarem os seus filhos sobre a importância do sábado. E ela chega a dizer, olha, não é para ficar dizendo, isso não pode, menino, isso não pode, isso. Não, é promover atividades que possa esclarecer na mente da criança sobre quem é Deus. E hoje, a cada dia que se passa, está mais difícil de as pessoas saberem quem é Deus. Cada dia que se passa está mais complicado. Então, precisamos nos reunir, e as famílias precisam cada vez mais educar os seus filhos sobre a importância desse dia. Não fazendo um checklist daquilo que pode ou que não pode, mas promover situações, histórias que possam esclarecer a mente das crianças sobre a importância do sábado. Que a importância não está em si no dia, mas no Senhor que o criou. Então, aqui eu já falei sobre a família. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 12, agora a gente vai dar um pulo aí, viu? Para o Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versículo 12. E aí diz o seguinte, muito obrigado, minha irmã. É água de coco, é? Muito bem. Mateus capítulo 12, versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o quê? Existia uma tradição, grave essa palavra também, tradição. Existia uma tradição judaica,
aonde você poderia fazer algumas coisas no sábado, quando se referia a o cultivo, né, das plantas, né, e dos animais. E de forma específica dos animais, você deveria priorizar a vida do animal, porque a vida do animal é algo importante. Então, na tradição judaica, se ensinava de que se um animal ele estivesse correndo qualquer tipo de perigo, mesmo no dia de sábado, o seu dono, ele poderia fazer o possível para proteger aquele animal. Só que o interessante é que essa tradição, ela começou a... É algo bom, não é algo bom? É algo bom proteger o animal, não é? É algo bom proteger o animal. Nada contra o animal. Mas o interessante é que o animal, ele começou a ter uma importância muito grande, porque era, ó, dinheiro. Alguém quer perder dinheiro? Não. A preocupação, que era, a princípio, pela vida, acabou sendo projetada no dinheiro. Com isso, quando Jesus Cristo ele faz uma cura, se você for ler o capítulo 12 aí, que é o contexto, Jesus Cristo faz uma cura de um homem que tinha uma deficiência na mão. E era que dia? Era sábado. E os líderes daquela época, os pastores daquela congregação, começaram a dizer que Jesus Cristo estava transgredindo porque ele estava fazendo uma cura. Talvez para você pode ser isso algo muito absurdo. Você parar para pensar e dizer, Alex, como é que pode uma pessoa defender um animal que está em perigo e impedir, ainda criticar um ser humano que está ajudando o outro? Mas é isso mesmo que você acabou de ler aí. Quando nós colocamos um checklist no sábado, nós corremos este risco de esquecer os princípios e ficar só preocupado no sim, sim, não, não, sim, não, sim, não, pode, não pode, pode, não pode. O sábado ele não foi instituído para isso. E Jesus Cristo ele veio justamente para trazer o verdadeiro significado do sábado. E ele resume bem aqui. É lícito fazer o quê? O bem no sábado. Então o sábado, Ellen White diz, o trabalho de Cristo para curar os enfermos estava em perfeita harmonia com a lei. Quando você se dispõe a fazer o bem durante a semana, ok. Mas no dia de sábado você tem a obrigação de fazer o bem. Vou repetir. Durante a semana, se você fizer o bem, ok. Mas no sábado, você tem uma obrigação de fazer o bem. Você tem o dever de fazer o bem. Você não pode se omitir em fazer o bem. Porque o sábado ele vai te educar para que você faça isso durante o quê? A semana. Se eu não estou acostumado a ajudar o próximo durante a semana, o sábado ele vai me educar para que eu possa, na próxima semana, ajudar o próximo, fazer o bem. Vocês entenderam? Não entenderam? Entenderam? O sábado, irmãos, ele foi instituído por Deus para que a gente possa ajudar os outros. Ajudar os outros. Naquilo que for possível. Naquilo que for possível. Então, eu listei algumas coisas. Você pode visitar, né, enfermos. O que não falta é enfermo aqui em Salvador. Você pode visitar os necessitados. O que não falta é necessitado em Salvador. Você pode consolar. O que não falta é pessoas precisando apenas de um ouvido, de um ombro para chorar. O sábado é para isso.
Só que às vezes nós estamos tão carregados da semana, tão comprometidos com as coisas rotineiras que se diz respeito ao templo, que muitas vezes nós esquecemos disso. Que o sábado é para fazer o bem. É para fazer o bem. Um outro conceito muito importante, um princípio. Passa aí. Ah, foi. Eita, agora. Eita. Volta. Nossa, ligou o turbo ali. Bota aí no slide que estava aí, por favor. Coloca aí, Davidson, avança aí. Que o passador vá. Pode ir. O próximo tópico que eu vou dar destacando, pode ir. Pode ir, Davidson. Pode ir passando. O próximo slide que eu vou falar é justamente sobre a importância do sábado no conceito. Pode ir. No conceito Pronto. Libertação e redenção. Em Deuteronômio não precisa abrir não, tá bom? Porque eu sei que hoje é Vijobes, mas eu não vou... O nosso aqui bugou. Davidson, você vai precisar trabalhar, vai precisar pregar junto comigo. Nosso aqui bugou. Dá uma passada para mim aí, por favor. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, apresenta o sábado como um memorial da libertação do povo de Israel do Egito. Simboliza a redenção divina e a liberdade concedida ao seu povo. No contexto cristão, o sábado nos lembra que somos libertos, não apenas fisicamente, mas o quê? Espiritualmente. Não durma não, viu? Acorde. Do pecado por meio de Jesus Cristo. É um momento para refletir sobre a graça e a libertação que temos em Deus, apontando para a liberdade em Cristo, que nos redimiu e nos deu uma nova... tanta coisa o sábado carrega. Tanta coisa o sábado carrega. Pode passar. O sábado, ele foi dado ao povo de Israel, relembrado ao povo de Israel, e colocado uma lembrança de que toda vez que eles parassem para observar o sábado, era uma lembrança de que Deus era o libertador deles. Você se sente aprisionado? Guarde o sábado. Porque a promessa para aqueles que guardam o sábado, Deus irá libertar. Não porque existe poder no dia, é porque existe poder em quem instituiu o dia. O sábado, ele é um memorial da criação, mas também é um memorial da libertação. O sábado, ele também é um memorial da redenção. Quando nós guardamos sábado, nós estamos declarando que Deus é o nosso Criador. Quando nós guardamos sábado, nós estamos declarando que Deus é o nosso libertador. E quando nós guardamos o sábado, nós estamos declarando que Ele é o nosso redentor. Perceba a importância de nós guardarmos o sábado da forma como Deus ele nos orienta. Agora que nós foi, viu? E aí, a obediência, de forma muito clara, é uma demonstração de fidelidade. Fidelidade porque o sábado, além de ser instituído na criação, é um mandamento. Você pode se espernear, pode dizer, mas a lei foi abolida, se espernear à vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Matar é errado? Alex, matar é errado. Roubar é errado? Alex, roubar é errado. Adulterar é errado? Alex, adulterar é errado. Adorar outros deuses é errado? Alex, também é errado. Além de errado, é pecado. E por que só o sábado? Você já parou para pensar nisso? Você tem uma lista de 10 mandamentos. Todos
O mundo evangélico, de modo geral, diz: olha, você não pode adorar outros deuses. Ok. Você não pode instituir uma estátua e dizer que aquilo é seu Deus. Ok. Você não pode chamar o nome de Deus em vão. Ok. Só que aí dá um pulo. Ó, você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Você não pode matar. Aí vai. Já o mundo católico, e todo carinho aos meus amigos católicos, eu tenho muito amigo, muita gente que estuda a Bíblia comigo, inclusive é muito provável que um deles esteja me assistindo agora. E no mundo católico, eles são muito mais coerentes do que os evangélicos de modo geral. Sabe por quê? Porque não foi ninguém, conversando com o padre. Eu fui conversar com o padre lá e tal. Eu falei: padre, a minha Bíblia é diferente da sua? Não, Alex. Abre a sua Bíblia em Êxodo aí. Ele abriu. Êxodo quanto? Capítulo 20. Vamos ler aqui. Vamos ver se a sua Bíblia é igual à minha. Tá. E não é que é igual? Ele é, Alex, é igual. Eu vim cá, padre. E por que vocês dizem que o sábado mudou para o domingo? Ah, porque a igreja tem autoridade para isso. O Papa, que é a instituição colocada por Deus na terra, ele tem o poder para fazer o que ele quiser com a Bíblia. Então, a gente achou mais conveniente, mais bonitinho, porque Deus ressuscitou no domingo, a gente mudou para domingos e festas, para a gente comemorar que Jesus Cristo, né, ressuscitou, tal. Então a gente tirou esse negócio de sábado, essa coisa de judeu aí, e botou aí para ficar mais filé para todo mundo. Muito mais coerente. Eles sabem que o sábado é bíblico, mas dizem: não, mas quando Deus instituiu o Papa tem autoridade, o Papa pegou e mudou. Claro que tem uma história por trás disso, né? Mas aqui não é o momento. Então, o sábado, ele é mandamento. Se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, mentir é pecado, dar falso testemunho é pecado. Muita gente esquece disso, viu? Que falso testemunho é pecado. Você dizer aquilo que não é pecado. Tome cuidado. Tem um vulgo chamado fofoca, que é nessa pegada aí. Muito cuidado. Muito cuidado. Se tudo é pecado nos mandamentos, por que o sábado, quando é transgredido, não é pecado? Não faz sentido. Pelo menos biblicamente. Pode fazer sentido na sua cabeça, pode fazer sentido na pregação, né, do pastor, do padre, de quem quer que for. Mas biblicamente não faz sentido. Porque Tiago, ele diz lá em Tiago 2,10, olha, se você guarda tudo, mas tropeça em um só, você se torna culpado de todos. Não adianta. E quando o Tiago fala, Tiago está falando de todos. E aí eu vou trazer uma outra visão. Que nada adianta você guardar o sábado e mentir. Transgredir o mandamento do mesmo jeito. E nada adianta você guardar o sábado e você adulterar. Transgredir o mandamento do mesmo jeito. Aí você pode se dizer: mas Alex, você quer dizer que eu vou ser perfeito na observância dos mandamentos? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui nesse púlpito. Deus não requer de nós perfeição plena. Deus requer de nós obediência. É diferente. Porque a gente, da forma como nós estamos hoje, com a natureza caída, há mais de não sei quantos mil anos, uma tendência pecaminosa miserável, sendo bombardeado de tudo que é lado, é impossível nós sermos perfeitos, mas é possível ser obediente.
a obediência vai nos levar à perfeição plena em Cristo. Um dia. Mas enquanto isso, o que Deus requer de nós, pode dizer, a nossa perfeição aqui na terra é ser obediente. É ser obediente. O segundo aspecto que eu trago aqui é sobre a questão da lealdade. A lealdade é um princípio bíblico muito importante. E Deus, ele não abre mão. E a observância do sábado demonstra essa submissão de você a Deus. O sábado, ele nos educa a gente ser submisso a Deus. O sábado, ele nos ensina de que nós precisamos ser leais a Deus. Porque importa obedecer a Deus do que? Ah, Alex, mas meu patrão, ele disse, se eu não vim trabalhar no sábado, eu vou ficar desempregado. Ok, tudo bem. É para eu não ir? Eu vou dizer para você não ir? Eu mesmo não. Vai ler a Bíblia. O que é que a Bíblia fala? Eu não tenho poder, autoridade nenhuma em mim mesmo. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E tem autoridade. E a palavra de Deus nos diz que Ele vai nos manter. Ele vai nos sustentar. Por isso que é necessário essa reeducação. Da mesma forma como Deus educou o povo de Israel, Deus, ele tem educado um povo aqui na terra. Porque vai chegar um momento em que a lealdade, a fidelidade, a obediência vai se tornar mais difícil, mais complicado. Vai chegar um momento em que isso vai depender da sua vida. E será que eu estou preparado ao ponto de dizer não e com a arma apontada para a minha cabeça? Ah, Alex, mas a arma apontada morre logo, ok. Mas umas semanas de tortura elétrica, já mudou a situação, né? Até onde vai a sua fidelidade com Deus? Até onde vai a sua lealdade com Deus? E um outro aspecto importante da obediência é que ela é seguida de promessa. A promessa de Deus é que Ele vai te manter. Deus, Ele vai te sustentar. Deus, Ele vai te proteger. Deus, Ele vai cuidar de você. Será que isso é difícil de entender? É complicado de aceitar? Mas é isso que o sábado nos ensina. Nós precisamos dar um passo de fé em direção ao nosso Deus. Precisamos ter a certeza que Deus, Ele vai derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós. Por quê? Porque existem bênçãos exclusivas, reservadas para o dia de sábado. Ou você acha que não? Abra sua Bíblia, eu sei que meu tempo já... Mas abra sua Bíblia aí em Isaías. O tempo aí já deu uma... Já estou castigando você já, né? Isaías 58. Deixa eu ver quanta coisa tem por falar para vocês ainda aqui. Ah, já está acabando já. Ah, está terminando. Isaías 58. Ah, como eu já é jovem, por isso que eu estou à vontade, viu? Já chegou? Pronto, ok. Isaías 58, versículo 13. Olha o que diz o profeta, sendo o portador de Deus, o profeta Isaías. Isaías 58, versículo 13. 13 de Zagalo, tá bom?
De Zagalo. Vamos lá. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Perceba que existe um princípio muito importante nesse pequeno texto que a gente acabou de ler. A promessa de Deus, Ele nos diz o seguinte, olha, primeiro você tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Não profane o meu dia. Profanar é você tornar imundo aquilo que é limpo. De forma bem resumida. O sábado é algo limpo, puro, santo e bom. Se a gente não faz o sábado da forma como ele é, santo, puro e bom, nós estamos profanando o sábado. Ele fala, tome cuidado para você não profanar o meu santo dia. Tome cuidado para que seus próprios interesses não sejam manifestados no meu santo dia. Tome cuidado para que as suas decisões, os seus pensamentos, as suas vontades e até as suas palavras não sejam em conformidade com o meu santo dia. Você percebe que não é simplesmente não trabalhar? Vocês estão percebendo isso? Que o guardar o sábado não é simplesmente não trabalhar, é um passo, parar das atividades corriqueiras da semana. Mas isso aí só é uma ponta, só é o primeiro passo da caminhada. Por isso que Deus, ele continua no verso 14. Então, te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os atos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Olha a promessa aí. Existe alguém mais rico do que Deus aqui na terra? Não, Bill Gates, não, Bill Gates é rico demais. Não, os árabes, petróleo lá, os caras compram. Neymar está comprando ilha aí, Deus, ele diz, se você se atentar para o seu santo dia, o sábado do Senhor, ele vai te sustentar com a herança de Jacó. Herança essa que até hoje é refletida lá no Oriente, na nação de Israel. Um povo pequeno, no meio do deserto, que é país de primeiro mundo, consegue fazer coisas na agricultura que a gente, com a terra tão fértil como é, não consegue. Você sabia que o povo de Israel, a nação toda guarda o sábado? Guarda. E ninguém morre. Ninguém fica desempregado. Eles recebem a bênção? Recebem porque é promessa. Se guardar o sábado, tem a bênção. Se não guardar o sábado, não tem a bênção. A observância do sábado, ela requer obediência, porque é um mandamento, porque destaca a lealdade para com Deus, e também porque Deus quer te abençoar. É difícil entender isso? É difícil? Não é difícil entender isso. O sábado, ele tem uma importância muito grande no aspecto escatológico, no aspecto do final dos tempos. O sábado, ele vai servir de sinal entre nós e Deus. Ezequiel capítulo 20, ele diz justamente isso. Eu estabeleci o sábado como sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos
santifica. Ezequiel 20, verso 12 e também o verso 20. Obrigado, Jorge. Então, o sábado ele tem justamente essa importância da lealdade, da fidelidade para os últimos dias. Dias esses que nós estamos vivendo. O tempo do fim começou, segundo Daniel. Segundo Daniel, nós estamos vivendo já no tempo do fim. E precisamos, a cada dia mais, ser mais obedientes a Deus. Precisamos, a cada dia mais, ser mais leais a Deus. Porque a tendência é as coisas ficar cada vez mais difícil. E vai ser difícil eu ficar de pé, em obediência, em lealdade a Deus, se hoje eu não sou. Concluindo, o sábado, ele é um presente maravilhoso. Quantas e quantas pessoas estão sobrecarregadas? Quantas e quantas pessoas deita, fecha os olhos, mas a sua mente não para. De preocupações. Tenho que resolver. Não sei como. Tenho que resolver. Tenho que fazer isso. Tenho que fazer aquilo. Quantas e quantas pessoas têm crise de ansiedade? O sábado quer nos livrar de tudo isso. Se nós, de fato, permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nós, e que a sua vontade seja realizada em nossa vida, as bênçãos do sábado, que vão desde a parte material, do pão de cada dia, até a parte espiritual, Deus, Ele está reservando para mim e para você. Irmãos, nós não podemos fazer o sábado algo enfadonho. Nós não podemos fazer o sábado algo chato, penoso, insuportável, porque ele não foi instituído assim. O sábado, ele foi um presente de Deus para a humanidade. E será que Deus deseja algo ruim para mim e para você? Deus, ele tem sonhos muito maiores do que os seus. Deus, ele quer realizar coisas que você ainda nem imaginou para você. Mas existem promessas que estão condicionadas. E essas promessas, essas bênçãos, elas só irão recair sobre a minha vida e sobre a sua vida se nós formos fiéis, obedientes, leais a Deus. Por isso eu convido você, nesta manhã, a renovar sua aliança com Deus. Porque eu acredito que, assim como eu, você precisa ajustar algumas coisas. Você precisa rever aquilo que você fica vendo no celular no dia de sábado. Você precisa rever o tipo de série que você assiste no dia de sábado. Você precisa rever, e eu também, os ambientes que eu frequento no dia de sábado. Nós precisamos rever muitas coisas, irmãos. Mas tem a palavra de Deus como seu guia, como a sua bússola. E tenha a certeza que ela vai te ajudar piamente a você acertar o caminho. Apenas confie em Deus. Nesse exato momento nós vamos ter mais um louvor por Jean. Venha, Jean. Jean vai estar dando um tostão da sua voz, para a honra e glória do nosso Deus. E enquanto Jean canta, eu quero que você reflita um pouco sobre tudo o que foi dito aqui.
Mas não se esqueça de duas coisas. Pega o amarelo que é melhor. Não se esqueça de duas coisas. Deus, Ele quer reafirmar a aliança que Ele fez com Adão e Eva, com você. Deus, Ele quer derramar as bênçãos que Ele tem reservado desde o jardim do Éden a você. Deus, Ele quer fazer da sua vida uma maravilha. Então, coloque na balança, veja se vale a pena ser fiel. Você quer ter essa vida? Se coloque de pés, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos primeiramente, Senhor, pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos deslizes, por sermos descuidados, Senhor, no Teu santo dia. Precisamos, Senhor, tanto melhorar, mas que o Teu Divino Espírito Santo continue trabalhando em nós, nos convencendo, nos guiando, nos ajudando, nos consolando, para que assim, Senhor, nós podemos ter forças para dar esse pé, esse passo de fé em direção a Ti, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a observar o Teu santo dia da forma como o Senhor estabeleceu, para que assim, Senhor, nós venhamos ter a certeza de que as Suas bênçãos, Senhor, materiais e espirituais, irão recair sobre cada um de nós. Por favor, ó Pai, Te apresento os nossos amigos, os nossos convidados, que estão aqui nesta manhã. O Senhor conhece as suas dificuldades, sabe as suas preocupações, conhece os seus problemas, e queremos, Senhor, nesse exato momento, colocá-los tudo em Tuas mãos. Talvez, Senhor, alguma pessoa que esteja também nos assistindo, já recebeu este contato, essa mensagem do sábado, está se perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que o Seu Divino Espírito Santo acalente o seu coração, dê a devida instrução, a orientação, para que ele possa, Senhor, tomar decisões assertíveis ao Teu lado. Assim, Senhor, também te peço por todo o Teu povo, que o Senhor abençoe a cada lar de forma individual, e que Suas bênçãos sabáticas, Senhor, durante toda a semana, seja derramada em cada lar aqui presente. E que a cada dia nós venhamos ter o deleite, o prazer, o privilégio de ter a certeza de que nós estamos guardando o Teu santo dia para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Continua com este culto de louvor e adoração, que foi programado para nós estarmos perante a Tua santa presença no Teu santo dia. E que todas as partes que serão desenvolvidas a partir de agora e as que foram também, continue sendo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.